Nós já vimos um pouco do T2TI ORM. Aqui eu vou apenas mostrar novamente. Ele é parecido com o que foi feito lá no treinamento ORM, só que ele está mais completo aqui, né? Bom, e os métodos já estão aí com os devidos nomes, tá? Eu tenho então um método para inserir, onde eu recebo o objeto e retorno um inteiro. Tenho um método para alterar, onde eu recebo um objeto e retorno um booleano. Tenho um método para excluir, onde eu recebo um objeto e retorno um booleano. Tenho os dois métodos consultar. O primeiro recebe o objeto, o filtro e a página e retorna uma query. O segundo recebe o objeto, o filtro e se a consulta é completa, lembrando do exercício lá, para criar o método popular objetos vinculados, e ele me retorna uma lista de VO. E tem o método consultar um objeto, onde ele recebe aqui o objeto, o filtro e a consulta completa também, né? Daí eu tenho algumas funções, que é um comando SQL, onde eu recebo uma consulta e executo ela diretamente. Tem um select max, para eu pegar lá o ID máximo, dependendo do filtro que eu passar aqui. Tem um select min, para eu pegar o ID mínimo, dependendo do filtro que eu passar aqui. E tem um select count, né, que vai me retornar a contagem de registros de determinada tabela, tá? Região inserção de dados, aí bem parecido com o que nós já vimos lá no curso ORM, né? Carrego aqui o arquivo XML, né? Busco as propriedades dentro do arquivo XML para saber quais são as colunas. Daí eu monto o SQL de acordo com o nome que eu encontrar nas colunas, tá? Aqui veja que eu estou primeiramente criando a primeira parte do código SQL, que são os campos, né, com o nome das colunas que eu encontro no XML. Depois vem a segunda parte, que são os valores que estão no objeto que foi passado aqui para ser inserido, tá? No final eu retiro as vírgulas, monto a consulta SQL. Daí eu já estou fazendo a verificação com alguns bancos, né? Verifico se é Firebird, para ele me retornar o último ID. Verifico se é MySQL, mesma coisa. Verifico se é PostgreSQL, também mesma coisa. Verifico se é Microsoft SQL, também para eu pegar o último ID. No final eu fecho a query, libero ela e retorno o último ID, tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui, a princípio no início, com o decimal separator ponto. Depois eu passo o decimal separator para vírgula, para eu não ter problemas ao montar a minha consulta SQL, tá bom? Perfeito, esse é o código de inserção. Daí vem o código de alteração, bem parecido também, né? A diferença é que aqui, num laço só, dentro do XML, eu já vou pegando o valor dos campos, né? Porque no insert eu tenho primeiro os campos, depois os valores, né? Insert into table, campos, values. Aqui não, é update table, campo valor, campo valor, campo valor, né? Então eu pego o nome do campo do XML, tá? Igual ao valor que me veio retornado pelo objeto, né? E aí, verificando qual é o tipo, né? Se o tipo é inteiro, né? Se o tipo é string, se o tipo é float. Se esse tipo for float, ele é um tDateTime. Se for tDateTime, aí eu formato aqui para o formato da data. Se não, se for um float mesmo, formato para o formato do número, né? Tá? No final das contas eu aplico o filtro, retiro as vírgulas, monto a consulta, executo a consulta, retorno true, volto de novo o decimal separator para a vírgula. Terminada a alteração, tenho a exclusão. Exclusão é fácil, né? Recebo o objeto, carrego os dados do objeto para pegar aí o nome da tabela, delete from, nome da tabela, onde o filtro foi passado, executo a consulta, retorno true. Beleza? Daí eu tenho aqui o consultas, que foi o que nós vimos, né? Tenho o consultar retornando a query, tenho o consultar retornando a lista e tenho o consultar um objeto retornando um VO, né? Sendo que
esses dois consultados aí de baixo, né, esses dois métodos abaixo do que retorna a query, eles utilizam o método que retorna a query, tá? Tanto o consultar um objeto como o consultar lista, eles só montam a lista e montam o objeto depois que eles fazem a consulta retornando a query. Legal? Olha só, eles também retornam a query, depois que ela retorna, aí sim é que eu posso montar o objeto, né? Tá bem? Esses então os métodos de consulta, né? E dependendo da sua necessidade, você pode criar outros métodos de consulta, tá? E isso aqui tem muito espaço para ser melhorado, né? Esse aqui é o início de um ORM, tá? Espaço aqui para ser melhorado existe muito, tá certo? E aí você vai implementar de acordo com a sua necessidade, né? SQL e outros, nós temos aqui um comando SQL, aquele que eu mencionei, ele passa uma consulta, né? Eu passo essa consulta aqui para o texto de uma query que eu estou criando aqui, executa essa consulta e pronto, né? Então, quero dar um update direto numa tabela, quero atualizar um estoque da tabela produto, por exemplo, passo a consulta direto, seja lá qual for o código SQL, eu passo aqui, ele vai executar, tá? Select Max, ele vai pegar o ID máximo de determinada tabela, de acordo com o filtro que eu passar aqui. Select Min, mesmo esquema, pego o ID mínimo de determinada tabela com base no filtro que eu passei aqui, tá? E o Select Count, ele vai retornar o número de registros de determinada tabela para mim, ok? Esse é então o nosso ORM, o nosso T2T ORM, que será utilizado apenas no PAF-SCF, né? No banco de dados local aqui, o banco de dados lá da retaguarda vai utilizar os frameworks que estão presentes lá no Brook, tá bom?